Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais intensas da antiguidade, a conquista de Canaã por Israel. Mas por que essa campanha militar de milênios atrás ainda conversa com a gente? Porque, de um jeito surpreendente, ela acaba sendo um mapa, sabe? Um mapa para o nosso próprio crescimento espiritual. Vamos entender essa conexão. E tudo começa com essa pergunta, que é o coração de toda a história. Como é que algo que é um presente, um dom, ao mesmo tempo exige uma luta enorme para ser de fato seu? É essa tensão que a gente vai desvendar hoje. Nosso caminho hoje vai ser assim. Primeiro, a gente olha para essa tarefa que parecia impossível. Depois, a gente entende como um dom pode exigir ação. Aí, conectamos a terra com a salvação. E, por fim, falamos sobre como essa é uma conquista para a vida toda. Então, vamos começar dimensionando o desafio. Pensa só. De um lado, uma nação que acabou de sair da escravidão. Do outro, uma terra cheia de cidades fortificadas, exércitos experientes. Humanamente falando, a missão parecia fadada ao fracasso. Olha, o contraste aqui é gritante. Israel tinha séculos de servidão nas costas, a experiência militar deles era quase zero, e eles estavam prestes a enfrentar nações com cidades muradas que pareciam intransponíveis e guerreiros veteranos. A desproporção era total. E só para colocar em perspectiva, nem a superpotência da época, o Egito, com todo o seu poderio, conseguiu dominar aquela região de forma definitiva. Os antigos senhores de Israel não conseguiram fazer o que agora era exigido deles, os ex-escravos. Isso mostra o tamanho da tarefa. E os obstáculos não paravam por aí, viu? Não era uma única batalha, mas várias. Tinha um monte de povos para vencer, cidades que eram verdadeiras fortalezas, um líder que já estava numa idade avançada e ainda por cima a tarefa complexa de cada tribo ter que conquistar o seu próprio pedaço. A pressão era gigantesca. Então o ponto central é esse aqui. O sucesso não viria da força humana, da estratégia militar ou da coragem. A única maneira daquilo dar certo seria por uma intervenção divina, pela graça de Deus. Essa era a premissa fundamental de tudo. E isso leva a gente para o nosso segundo ponto. Se era um presente, por que lutar tanto? É aqui que a gente explora essa dinâmica fascinante entre a promessa de Deus e a responsabilidade humana. A Terra Prometida não foi uma herança passiva, tipo receber a chave de um apartamento e pronto. Era mais uma comissão ativa. O dom era a oportunidade, a promessa, mas a posse real dependia da ação e da cooperação de quem recebeu. O processo funcionava como uma parceria, sabe? De um lado, a iniciativa divina. Deus agia para, digamos, desapropriar os habitantes, abrindo caminho. Do outro, vinha a resposta humana. Israel tinha que entrar em ação, colonizar, ocupar o território. Um lado não funcionava sem o outro. E essa ideia aqui muda tudo. Eles não eram os proprietários finais da terra, eram, na verdade, inquilinos. A terra pertencia a Deus e eles tinham a responsabilidade de cuidar dela e viver ali de acordo com os termos do verdadeiro dono. Isso moldava completamente a relação deles com o presente. Agora sim a gente chega no coração da nossa análise, o momento em que essa narrativa histórica vira uma metáfora poderosa para a jornada espiritual de qualquer pessoa. A ideia é simples e profunda. A conquista física de Canaã se torna um espelho do processo espiritual de santificação. Aquela luta externa, na verdade, reflete uma luta interna que muita gente conhece bem. E olhando lado a lado, a comparação fica muito clara, né? Nos dois casos, é um dom de Deus, não algo que a gente mereceu. Mas ambos exigem uma resposta ativa. Do mesmo jeito que Israel teve que lutar pela terra, a jornada da fé exige uma obediência ativa. Um esforço contínuo para viver à altura do dom que foi recebido. Então, o que é santificação nesse contexto? É exatamente isso. É o processo de viver, na prática, o dom da salvação. É transformar a graça que foi recebida em uma vida de ação, de obediência, de responsabilidade. Só que a fonte nos deixa um alerta crucial aqui. O dom, seja a terra ou a salvação, não é algo que, uma vez recebido, pronto, acabou, não precisa de mais nada. Ele precisa ser cuidado com vigilância, com responsabilidade, senão corre-se o risco de perdê-lo. E por fim, vamos ver como essa mentalidade de conquista contínua se aplica no dia a dia, tirando lições para essa jornada que dura a vida inteira. Tem uma cena incrível, um pouco antes da Batalha de Jericó.
Josué, o general, encontra um ser majestoso e o confronta, querendo saber de que lado ele está. A resposta que ele recebe vira a chave completamente. A questão não era de que lado você está, e sim quem é que está no comando de verdade. A lição aqui é muito profunda. O verdadeiro comandante não era Josué, mas o próprio Deus se apresentando. Foi um lembrete poderoso de que a vitória, a glória, tudo pertencia a Deus. A chave para o sucesso era a humildade de reconhecer quem realmente estava liderando a batalha. E essa citação resume o espírito da coisa. A autossuficiência é o maior perigo nessa jornada. No instante em que o orgulho aparece, que a gente começa a se achar importante, é preciso lembrar que tudo que temos é, no fundo, um presente. Portanto, a vida espiritual não é um relaxamento passivo depois de uma grande conquista. É um caminho para cima, uma subida constante que exige esforço, atenção e, acima de tudo, começa com humildade de saber que não estamos no controle total. E a gente termina com essa reflexão. Josué ouviu que precisava tirar as sandálias porque estava pisando em solo sagrado. E essa lição nos convida a pensar: onde, no nosso dia a dia, a gente pisa em solo sagrado? Onde a gente precisa parar, ter reverência e reconhecer uma presença divina? A resposta para isso pode mudar o jeito que encaramos nossas próprias batalhas.